Queridos amigos e amigas, nossos votos de muita paz. Quero cumprimentar aos amigos que compõem a mesa deste seminário, deste evento tão atraente. Cumprimentar de maneira especial Roberta Nascimento, em nome de quem eu saúdo todo o corpo de trabalhadores dessa instituição abençoada e veneranda. Quero agradecer penhoradamente a Roberta, que ela teve uma paciência franciscana, ela que teve, por conta de agenda, de incompatibilidade, desejando ardentemente voltar a essa instituição, mas não conseguindo por conta das atribulações profissionais, mas sempre guardo as melhores lembranças, as melhores recordações. No canal que a gente faz parte, tem memórias afetivas muito caras do Cristo Redentor, seminários que participamos, momentos artísticos que tivemos a oportunidade de gravar, de registrar, eventos aqui que eu tive a oportunidade de participar e também de ouvir outros companheiros. Então é uma grata satisfação, uma honra imerecida estar de volta a esse santuário. E a mim me passam pelas memórias, inclusive, o quanto aprendi com trabalhadores desta casa que tive a oportunidade de ouvir em outras instituições. Helenice Santana, Helenaldo e tantos outros que pude ouvir em casas espíritas, as mais variadas, fazendo parte de juventude espírita, por incrível que pareça, já fui jovem. E é lógico que, para mim, portanto, é uma bênção estar aqui e repito aquilo que um espírito certa vez falou ao adentrar numa cidade espiritual, dizendo que ele entrava como um doente que estava agora recebendo remédio. E como não queria ficar com remédio só para si, psicografava compartilhando com os outros. Assim que eu me sinto, sendo abençoado por esta casa, recebendo muito mais do que necessariamente ofertando, e tratando de um tema que é caro, que é valioso para todos nós. Só a guisa de advertência inicial, sinalização inicial. É um tema tão vasto que a gente poderia ficar aqui os 3 turnos, e eu não vou segurar vocês os 3 turnos, porque pode ter briga de família mais tarde, mas é um tema tão vasto que a gente poderia ficar os 3 turnos aqui e não esgotaríamos ele. Um tema que tem vários braços, que tem uma complexidade e que tem desafios que mexem até hoje com os maiores intelectuais que estudam a área. O nosso recorte vai ser voltado para a área espírita. Eu precisarei, nessa parte inicial, também falar alguma coisa de aspectos gerais e tocar também em elementos que são mais técnicos, mas sem complicar muito. Se você que me assiste é psiquiatra, psicanalista, psicólogo, profissional de saúde mental, vai perceber que eu vou citar alguns conceitos en passant, mas não vou me alongar, não vou me aprofundar, porque o foco não será esse. Apenas utilizando alguns conceitos para explicar o que a gente quer explicar aqui, fazendo essa relação entre a ciência acadêmica e aquilo que o Espiritismo oferece. E dizer que é óbvio que podemos voltar mais tarde a esse tema com novas e maravilhosas reflexões. Provavelmente, no segundo momento, eu vou explorar mais os aspectos cotidianos, a questão das redes sociais digitais e tantos elementos que afetam mais modernamente, mais contemporaneamente, a nossa saúde mental. Faço o voto de que as perguntas sejam bem formuladas, possam enriquecer, porque esse é o objetivo do momento de perguntas e respostas. Por melhor que seja o orador, ele vai conduzindo de acordo com aquilo que ele sabe, com a linha do seu raciocínio. E às vezes uma pergunta enriquece sobremaneira, pode iluminar algum ponto que ele muitas vezes não havia pensado em explorar, e aquilo só produz uma expansão da compreensão do tema. Então, o momento de perguntas é um momento bastante valioso.
que a gente possa fazer as perguntas formulando sem nos alongarmos muito. Que bom que vai ser por escrito, porque quando é pergunta feita oralmente, quando a gente pega para fazer a pergunta, a gente conta toda a nossa vida, desde quando a gente reencarnou em Barbacena até agora, aí ninguém aguenta. Não. Em vez de ficar contando caso pessoal, porque caso pessoal cada um tem, todo mundo tem, formular a pergunta, fazer o questionamento, ou agregar com alguma coisa a respeito do tema, e assim por diante. Saúde mental. A Organização Mundial de Saúde estabelece como conceito de saúde, saúde aqui no sentido geral, um conceito que é desafiante. Tem ressalvas, tem controvérsias, tem discussões entre os acadêmicos, mas é um modelo de saúde que vigora, que é o modelo biopsicossocial, o modelo que estabelece que saúde é um bem-estar biológico, psíquico ou mental, e social ou socioeconômico. E não é, continuando ainda o conceito, vírgula, e não é apenas a ausência de doença. Até então, antes disso, se compreendia a saúde apenas como a ausência de doença. Isso é, não se compreendia exatamente o que era a saúde, se compreendia o que era a doença, as enfermidades, e a saúde seria a ausência daquilo. O indivíduo saudável estaria desprovido, portanto, de algum diagnóstico, de alguma patologia visível, de alguma injúria física, mental e assim por diante. A verdade é que quando a Organização Mundial de Saúde estabelece esse conceito, foi um avanço paradigmático. Por quê? Porque, primeiro, existem dimensões que não são necessariamente visíveis para uma patologia, o indivíduo não está com uma patologia visível e ele pode estar adoecido. Aspectos emocionais, psíquicos, aspectos sociais e assim por diante. O conceito anterior à ausência de doença vigorou durante séculos e a explicação binômio saúde e doença estavam sempre atreladas. O que era reducionista limitava a compreensão do fenômeno da saúde humana, não explicava uma série de ocorrências, uma vez que o indivíduo pode estar até biologicamente com um problema e ainda assim, nesse modelo mais atual da OMS, ser considerado portador de certa saúde. Bem-estar biológico ou físico, mental e social. O indivíduo pode não ter doenças e ter um estresse por conta de uma questão financeira, por exemplo. Ele não tem nenhuma patologia biológica. Ele não apresenta nenhum quadro diagnosticável. Mas ele vive estressado, ele vive em preocupações por conta de uma questão socioeconômica. Estudiosos da psicologia dizem que a questão financeira é importante para a saúde, de maneira geral, até certo ponto. Se você não tem dinheiro para comprar o medicamento do seu filho que está doente, se você não tem um recurso para fazer o mercado e oferecer alimentação à sua família, dinheiro é um fator importante para sofrimento psíquico, para adoecimento e para infelicidade. Agora, se você consegue pagar as contas, como diz um amigo meu paulista, os boletos, ele diz... Eu disse, mas por que isso? Não, porque os boletos é de quem realmente está se lascando. Se você não consegue, portanto, pagar suas contas, se você vive no vermelho, se você vive em dívida, se você não consegue oferecer o básico, aquilo produz sofrimento. Mas se você consegue atender essa demanda básica, a partir de certo padrão em diante, pelo menos os estudos, as pesquisas não demonstram diferença se você ganha 10 mil ou 10 milhões, do ponto de vista do adoecimento psíquico. O indivíduo pode não ter doença nenhuma, nem mesmo uma patologia psiquiátrica diagnosticado,
diagnosticável, e ter comportamentos esdrúxulos, comportamento que faz mal a si mesmo e aos outros. Pode ter determinados traços comportamentais que não necessariamente são diagnosticados, mas não dá para dizer que esse indivíduo está bem, está saudável, é saudável, só porque não tem uma doença específica. O indivíduo pode ter problemas físicos, acidentes de percurso na área orgânica, ou até mesmo problemas que ele administra, e ser saudável. Em uma célebre entrevista a Chico Xavier, o Dr. Elias Barbosa, na obra No Mundo de Chico Xavier, perguntou: como é que você se sente com algumas enfermidades que você tem de administrar? Ele disse: eu me sinto ótimo. O corpo que não se sente bem, mas eu estou ótimo na máquina. Olha, consciência. Eu estou bem, a máquina está um pouco gasta. Porque também tem isso, tem esse detalhe. Missionário ou não, iluminado ou não, santo ou não, você está num corpo, uma máquina física que se desgasta. Mesmo que você não tenha karma, vou usar uma linguagem e uma expressão mais superficial aqui da tradição oriental, se você não tem mesmo que você não tenha karma, isso é, débitos com o passado, você envelhece, se você está no corpo. E o envelhecimento é um desgaste. Desgaste que é físico e é psíquico. Daí os espíritos dizerem, Allan Kardec, que um dos objetivos da encarnação, questão 132, se não me falha a memória, é vivenciar as vicissitudes da vida material. Olha, se eu estou falando de saúde e o negócio já é complicado, agora imagine falar de saúde mental. Aí na academia, entre psiquiatras, psicólogos, pedagogos, há uma briga danada, há uma discussão sobre o que é de fato saúde mental. Difícil até hoje conceituar o que seria saúde mental. E essa é uma discussão ainda não acabada nos meios acadêmicos. Ainda a gente tem a referência de saúde mental como ausência de doença. Modelo hipocrático, modelo do Paracelso, da medicina da Renascença, modelo medieval que atravessou a Idade Média com as teorias pseudocientíficas. Saúde é ausência de doença. Ainda hoje, na área das ciências da saúde, geralmente a gente entende saúde mental como ausência de doença, que nem doença é. Porque a rigor, os transtornos mentais não são doenças. Mas aí é um conceito da área. Por quê? Porque doença tem uma causa clara, uma evolução mais ou menos objetiva e um prognóstico que pode ser previsto. Na área mental, a gente não tem isso. Você tem infecção na garganta, toma um antibiótico, mata a bactéria, fica bom. Você conhece o percurso. Na área dos transtornos mentais, primeiro que você não sabe, muitas vezes você não sabe a causa. Às vezes não tem uma única causa, tem fatores. Depois você não sabe como é que você vai responder, porque cada paciente, cada sujeito responde de uma forma à mesma terapia. E alguns respondem bem em uma terapia e não respondem bem em outra terapia e vice-versa. E depois, enquanto quando você tomou um antibiótico, matou a bactéria e ficou curado, você voltou ao estado anterior que você era antes da infecção na garganta. Nos transtornos mentais, nunca você volta ao que você era antes. Você se transforma em alguma outra coisa, mesmo que seja uma coisa melhor. Por isso que o termo é transtorno, não é doença. Isso não é ao acaso, não é capricho das entidades de saúde. E claro, a referência ainda são os transtornos mentais. A ideia das psicoses do passado, chamada classicamente ao longo dos tempos de loucura, a expressão loucura caiu um pouco de desuso por conta do estigma, da estigmatização. E a saúde mental, assim ficou considerada os estados catatônicos, a esquizofrenia, as psicoses variadas e mesmo os quadros que a gente conhece hoje, mais populares, de ansiedade, de depressão, que eram denominados como melancolia e assim por diante no passado.
A verdade é que os estados psicoemocionais, que hoje são tão populares, quando eu pego a obra espírita, por exemplo, obra espírita de Joana de Ângeles, a chamada coleção psicológica. Eu recordo quando essa coleção psicológica surgia. Jesus e Atualidade, o Homem Integral, foram do final ali da década de 80, se não me falha a memória. Os livros seguintes, década de 90, Amor Imbatível 98, e chegou a 2000, Triunfo Pessoal, Os Últimos, a Psicologia da Gratidão. Desde aquela época, a Joana falava sobre essa atenção para as questões psíquicas, sobre depressão e ansiedade. Ela estava antecipando o que a gente está vivendo hoje. E muita gente espírita, na época, criticou, desceu de pedrada na obra de Joana. O que é que ela quer, falando de psicologia? O que é que isso tem a ver, comportamento com espiritismo? Ora, espiritismo é uma doutrina voltada para o comportamento. As ciências psicológicas também estudam o comportamento como objeto de estudo. Claro que o instrumental teórico prático do espiritismo, a forma como ele lida com a natureza humana e com o comportamento, difere dos métodos e recursos da ciência acadêmica, porque o espiritismo não vem disputar com a ciência acadêmica. Como diz Kardec em A Gênesis, vem iluminar a ciência convencional. Vem projetar luz aonde a ciência para. Vem explicar as causas enquanto a ciência estuda os efeitos. Afinal, o mundo material é o efeito. O mundo espiritual é o mundo das causas. Kardec chama mundo normal primitivo. Primitivo aqui de primordial, de original. E ele chega a dizer, se não existisse o mundo material, o mundo espiritual poderia existir sem necessidade do último. Saúde mental, ausência de transtorno. E aí, à medida que os transtornos se tornam mais populares, transtornos de ansiedade, não apenas pela crescente mudança social, não apenas pelos nossos desafios cotidianos, sai do estigma do louco, do alienado, como um sofrimento humano ao qual todos nós somos sujeitos. E aí o conceito do que é normal, do que é patológico, confunde. De um lado, positivo, quebra de preconceitos. Abordar essas questões de uma maneira muito mais naturalizada do que no passado o preconceito. O indivíduo deprimia profundamente, é porque o indivíduo era fraco da cabeça. Ou era um indivíduo que não tinha Deus no coração. A gente vê hoje religiosos tendo depressão. Não necessariamente, não está associado diretamente a isso. O que às vezes reforçava o estigma e deixava as pessoas se sentindo mais culpadas ainda. Ou então, essa ideia de eles lá e nós cá, normalidade, patologia, foi cedendo espaço a uma estatística cada vez mais preocupante e alarmante. Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, que chegou a dizer que de 10 pessoas, 9 estão tendo, ou vão ter, pelo menos um episódio depressivo. De 10 pessoas, 9. E o último que sobra vai ficar se sentindo tão sozinho que vai chegar lá também, com fé em Deus. Há um conto de Kierkegaard, famoso filósofo existencialista dinamarquês, esse homem extraordinário, que sofreu bastante, inclusive psiquicamente, porque queria se casar, não conseguiu. Eu dou graças a Deus que ele não se casou, porque graças à solteirice dele, escreveu obras maravilhosas. Possivelmente, se casasse, talvez, ia ser mais difícil. As obras dele maravilhosas, ele briga com Deus, né? Discute, fica revoltado, depois filosofa, traz... É um autor angustiado, mas um autor super inteligente, que a gente aprende muito. Que a gente tem que ler tudo, viu? Espírita tem que ler tudo. Kardec leu os materialistas, para inclusive conseguir discordar melhor deles.
O espírita lê tudo e retira aquilo que faz sentido, que tem bom senso. O Kierkegaard tem um conto que ele fala de um sujeito que resolveu visitar um manicômio, na época do manicômio, a casa dos horrores, que mais tarde se transformou em hospício, suavizou bastante, né? Hospício, né? Depois das clínicas psiquiátricas, hospitais psiquiátricos, clínicas psiquiátricas, e a coisa foi suavizando. Hoje tem até spa. A gente entra para emagrecer e também trata as nossas questões mentais. Né? Emagrece o bolso também, mas aí é outra coisa. O Kierkegaard disse que o sujeito foi visitar o manicômio e aí os enfermeiros elegeram assim, um paciente melhorzinho, que estava mais compensado assim, para servir de anfitrião para o sujeito, mostrar as alas do hospital, etc. Ele foi mostrando, etc. Até que alguém que estava acompanhando esse senhor, que era um senhor super interessado, era um estudioso da área mental, queria conhecer aquele manicômio, mas foi acompanhado de um sujeito que dava cada bola fora. E aí esse sujeito diz assim, escuta o paciente, quer dizer que aqui só tem maluco? E aí o paciente disse, não, aqui só é o comando em chefe. Os loucos mesmo estão da porta para fora. Foi visionário, né? Visionário. O Gibran Khalil Gibran também escreve algo muito parecido. Ele fala de um sujeito que quando nasceu, ao chegar na segunda infância, perto da adolescência, seu pai queria que ele seguisse a profissão que ele queria impor. Sua mãe queria que ele se comportasse de tal comportamento. Mais tarde ele se casou e a esposa queria que ele fosse um comportamento X, um comportamento Y. Os colegas de trabalho ou seu chefe também impuseram ele ser tal pessoa. E aí ele disse, até que em determinado momento eu resolvi ser eu mesmo e fui internado aqui. É de uma profundidade, é de uma reflexão super interessante. Porque essa linha, o que separa a normalidade do patológico do ponto de vista psíquico? Quais são os critérios? Eu sei que tem o diagnóstico, os sintomas psiquiátricos lá no DSM, a chamada Bíblia da Psicopatologia, a Bíblia do diagnóstico psiquiátrico das patologias. Mas a coisa é tão complicada que a cada versão do DSM, o DSM ajusta uma coisa porque esbarra nessa linha aqui, o que é normal do que é patológico. Várias vezes isso aconteceu. Uma das mais recentes, na versão 5 agora, do DSM-5, que foi alterada em detrimento do DSM-4, é a ideia do luto. O luto, tecnicamente, você perde alguém, seja por um divórcio, por uma separação dolorosa, ou perde alguma coisa do tipo, perdeu o emprego, você experimenta um luto, uma sensação de perda. Essa sensação de perda que dá uma certa melancolia, um rebaixamento de humor. Os manuais se dividiam, alguns falavam 4 meses, 6 meses de luto é normal, e depois tende a regredir e você volta e responde bem e fica bem. O luto é normal, o luto não é depressão, mas quando persiste, depois desses 5, 6 meses, se continua persistindo e incapacita a pessoa de funcionar na sociedade, incapacita a pessoa de viver bem, aí já não estamos falando de um luto, estamos falando de uma depressão. O DSM-5 reviu isso agora, porque isso era o DSM-4. O DSM-5 ajustou algumas coisas nesse sentido. Por quê? Imagine uma mãe cuja filha foi estuprada e assassinada. É possível que ela viva um luto para sempre. E é difícil um profissional de saúde pegar um caso desse e querer patologizar ela e dizer que o luto dela não é normal. É possível que certa melancolia da falta da filha permaneça com ela, perdure. E talvez, DSM-5, conjecturando, vai dizer que talvez isso não seja necessariamente patológico. Uma resposta emocional a um evento agudo, um evento trágico. Eu não estou dizendo que não dá para ressignificar os eventos da nossa vida. Não estou dizendo que necessariamente não dá para se relacionar de uma forma diferente e viver bem, apesar de experimentarmos algum trauma, algum evento difícil. Mas cada pessoa responde de uma forma, cada um tem os seus limites, as suas resistências.
né? Então até os manuais psiquiátricos, eles discutem isso. Então você não se encaixa em nenhum diagnóstico psiquiátrico convencional. Você não tem nenhuma patologia, não se encaixa em nada. Tem um traço ali, um traço aqui, mas não se encaixa. Porque você pode ter traços, tá? Traços de alguma coisa, mas não tem o diagnóstico. E às vezes aqueles traços, não sendo traços que a gente chama de ego-distônicos, isso é, que causa sofrimento ao sujeito, que causa incapacidade do sujeito, é um temperamento, faz parte da personalidade. O indivíduo pode ser metódico, sistemático, e para a vida dele, se ele é engenheiro, se ele é fisiculturista, se ele é piloto de avião, se ele tem profissões que exigem uma precisão e um rigor, ele tem que ser metódico, sistemático. Ele pode ter até traços obsessivos. Obsessivo aqui não é uma obsessão espiritual, não. Obsessivo no sentido psiquiátrico. E não ter o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. Ele tem traços obsessivos que são egocintônicos, que até ajudam ele na profissão dele, sem ser necessariamente portador do transtorno obsessivo-compulsivo. Esse sim que é egodistônico, que causa sofrimento à pessoa. Já tive paciente que passava 10, 12 horas no banheiro, perdia compromisso, se atrasava, perdia trabalho, porque ele entrava no banheiro e o ritual de se lavar, de tomar banho, seguia todo um procedimento. E se a água caísse no lugar errado, ele voltava e fazia tudo de novo. Ficava repetindo. Escovava os dentes até sangrar a boca. Então, esses são traços, são sintomas do TOC, que incapacita, egodistônico. O que significa dizer que há, inclusive, autores que dizem, às vezes, uma coisa pode ser egodistônica para uma pessoa e egocintônica para outra pessoa. Se o sujeito é estrábico, tem estrabismo, não consegue visualizar em profundidade, e ele trabalha no campo, aquilo não vai ser um problema. Ele talvez não vai ser visto como alguém doente. Mas se ele é estrábico e ele é piloto de avião, aquilo é uma doença que pode incapacitá-lo. Inclusive afastá-lo do trabalho por incapacidade, né? Invalidez, inclusive. Então, às vezes, você não se encaixa em um diagnóstico específico, psicológico, psiquiátrico, mas não dorme bem, não tem um sono bom. Depois eu vou falar mais sobre o sono, mas o sono é um grande desafio para todos nós. Alguma coisa não vai bem, você não tem um quadro, você não tem um diagnóstico, mas não está bem. Você não se enquadra em nenhum diagnóstico, não tem nenhum transtorno psíquico, mas as relações familiares são muito tumultuadas. Você sofre com os relacionamentos familiares. Você não se encaixa em nenhum diagnóstico, não tem nenhum transtorno, mas vive padrões repetitivos na vida amorosa. Padrões ruins. Estabelece relações afetivas de maneira que repete os mesmos problemas. Isso é saúde mental? Você não se encaixa em nenhum diagnóstico, mas vive o tempo todo preocupado com o que os outros pensam sobre você. Que é uma coisa que não necessariamente você encontra num diagnóstico psiquiátrico, mas é um sofrimento terrível. Sofrimento terrível. Está na moda nas redes sociais falar o narcisista, mãe narcisista, etc. E às vezes se usa isso de uma maneira não correta, não precisa, de acordo com o conceito. O verdadeiro narcisista, ele se acha um lixo. O verdadeiro narcisista tem profunda baixa autoestima. O narcisista, ele não se acha o máximo. Ele quer ser o máximo pelos olhos dos outros. Esse é o narcisismo. Narcisismo raiz. Não esses Nutellas daí. Então, o namorado narcisista que bota a namorada para baixo, que humilha ela, que desqualifica ela, que quer que ela fique bajulando ele, idolatrando ele, ele faz isso porque ele se sente um lixo, um nada. Então, ele precisa se sentir bem fazendo isso. E tem uma coisa que pelo menos eu nunca vi em redes sociais as pessoas falarem. Narcisismo, todos nós temos, viu? Em menor ou maior grau. Em algum nível, o Freud chegou em um texto a dizer, teorizar, dizendo que será que existe vida além do narcisismo? Porque em alguma dimensão, todos nós temos uma dimensão narcísica. Agora, claro, existe um transtorno de personalidade narcisista, que aí é uma patologia narcisista, que é esse caso, esses exemplos que eu estou citando aqui.
Quanto mais a gente reduz o nosso narcisismo, preocupação com o que os outros vão pensar, preocupação como vão me ver, mais a gente vive bem. É interessante, né? Quando Kardec falava do orgulho, vaidade, na obra espírita, ele estava falando disso. Que o Freud, só mais tarde, quase 50 anos depois, vai teorizar na psicanálise. Porque orgulho e vaidade não é você se sentir bem, isso é autoestima. Orgulho e vaidade não é você saber que faz uma coisa boa. Ô Flávio, será que você pode fazer palestra? Quem sou eu? Eu não sei não fazer. Quem sou eu? Então não faça. Então se eu acho que eu não tenho condição, como é que eu estou aqui? Então eu estou sendo irresponsável. Se você for fazer uma cirurgia no neurocirurgião, eu fiz recentemente, uma cirurgia de coluna, hérnia cervical, trabalho de ficar muitas horas sentada durante anos, até que comprimiu medula, perdi o movimento do braço esquerdo e uma dor que eu não recomendo para nenhum político que você não goste. Não vou nem citar os nomes, qualquer que seja eles, até porque eu não sou entusiasmado com política de maneira geral. Eu acho que político é que nem fralda, a gente tem que trocar pelo mesmo motivo. Mas o neurocirurgião me examinou dizendo que a gente vai fazer cirurgia pela frente, porque preserva a sua medula, de eu não encostar, portanto cervical anterior. Eu vou abrir, puxar a traqueia esôfago para o lado, encontrar o disco herniado, retirar o material herniado do disco, colocar uma prótese para você não perder o movimento do pescoço. Eu disse, nossa. Aí eu perguntei, vem cá, qual a porcentagem de eu ficar tetraplégico? Ele disse 1%. Nunca aconteceu isso comigo. E eu fui o chefe de neurocirurgia de coluna, se você não sabe, residência médica, de neurologia, 6 anos eu acho, depois residência de neurocirurgia e subespecialidade de coluna, são uns 15 anos estudando, e eu fui o chefe de coluna da USP durante mais de 10 anos, e nunca aconteceu isso comigo. Já aconteceu até algumas complicações, mas não isso. Mas não, se você me deixar sem ser tetraplégico, já está de bom tamanho. Agora já pensou, eu vou para esse neurocirurgião e diz, doutor, você tem condição de dar conta do meu caso? Eu? Quem sou eu? Porque ele é muito humilde. Isso não é humildade. É até um pouco de falsidade. Então, orgulho e vaidade não é você se achar bom naquilo que você acha que é bom. Não é se você ter autoestima. Orgulho e vaidade é você achar que não pode aprender mais nada. Porque por melhor que eu seja, eu sempre posso aprender alguma coisa. Eu sempre estou me renovando. O melhor neurocirurgião hoje, se ele ficar estagnado, daqui a 10 anos ele está ultrapassado. Se ele achar que sabe já tudo. E orgulho e vaidade é querer ostentar isso. É querer exibir isso. É o narcisismo da psicanálise. Então, normal e patológico tem dessas coisas. Tem dessas coisas. Imagine o perfeccionismo que faz a pessoa sofrer. Talvez nem seja um toque, um perfeccionismo, mas faz a pessoa sofrer. E imagina um paciente com toque, só que tomando medicação, administrado, sem os rituais de conferência, de conferir 20 vezes se desligou o fogão, ou se fechou a porta 30 vezes. Então, não tem uma patologia, mas o perfeccionismo dele está fazendo ele sofrer. Ele, para fazer uma palestra dessa, ele fica 3 dias parado, não conversa com família, fica ensaiando no espelho, conversando consigo mesmo, gravando, e aí fica nervoso para vir aqui. Um perfeccionismo excessivo, todo perfeccionismo. A suspeita psicológica é essa, viu? Todo perfeccionismo esconde uma rejeição de si mesmo. No fundo, eu rejeito a mim mesmo, não me acho suficiente, busco sempre algo que eu não sou. Estou insatisfeito comigo. Então, e do outro lado, alguém que tem a patologia, o toque, mas que se tratou, que está tomando medicação, que administrou os rituais. Então veja que o normal e o patológico é um negócio muito difícil. Saúde mental a gente lida com abstrações, o que é mais problemático ainda. Tudo em saúde mental, ou quase tudo, são abstrações. Se eu falar aqui depressão, não pega. Você não abre o cérebro da pessoa e vê lá, ó, depressão aqui, ó. Não tem exame de sangue. Não tem marcador laboratorial.
A gente já avançou bastante, mas ainda não tem. E eu vou explicar mais adiante sobre isso. A gente lida com abstrações. O que é uma depressão? É um conjunto de sintomas relatado pelo paciente, o paciente relata, o médico então faz o conjunto. A depender da quantidade de sintomas que o paciente tem, ele pode concluir. A psiquiatria, portanto, é ainda empírica, é ainda baseada em prática clínica, gera briga e críticas das outras especialidades médicas. Até há pouco tempo a psiquiatria era considerada a prima pobre da medicina. O médico dizia para você vai fazer psiquiatria? A psiquiatria ainda está na Idade Média, não evoluiu quase nada, não tem um exame de imagem, não tem nada laboratorial. E hoje a psiquiatria está na crista da onda, por conta da nossa demanda mental. Mas a gente lida com abstrações. Bem-estar psíquico. O que é o bem-estar psíquico? Para mim pode ser diferente do que para você. No passado era a teoria dos humores. Galeno e Hipócrates elaboraram essa teoria. Teoria dos humores. Saúde e doença era resultado da escassez ou do excesso de uma dessas 4 substâncias chamada humores. Não se conhecia o cérebro direito. Os humores secretados pelo fígado. O fígado era o órgão do pensamento, olha só, parece que até hoje é, para algumas esposas, né, quando estão retadas com o marido, bota a mão no lado direito assim. E ao mesmo tempo era uma tipologia psicológica, né? Uma tipologia comportamental, pseudocientífica, mas enfim, tipologia tem a ver com tipos, caracterizar as pessoas em tipos. Né? Teoria da personalidade é uma tipologia, as ideias do zodíaco, a astrologia, que as pessoas tentam categorizar as pessoas por signo zodiacal, é uma tipologia popular, mas é. A tipologia dos humores era bilis negra, bilis amarela, sangue e fleuma. A depender da grande quantidade de alguma dessas substâncias, você também tinha um comportamento psicológico específico. Quem tinha fleuma em excesso era fleumático. Comportamento fleumático. Tem gente que sonha em ser fleumático. Alguém me fecha no trânsito, eu tenho que ser fleumático. Conversava com o doutor André Luiz Peixinho, quando estava encarnado, ele dizia, eu treino para ser fleumático. Mas quem tem mais sangue, segundo essa teoria, era sanguíneo. Entusiasmado, festa para toda hora. Quem tinha mais bilis amarela era colérico. Pavio curto. Tem gente que nem pavio tem. E quem tinha bilis negra era melancólico. Colis, negra e melânia, de melanina, de pigmentação negra, que dá a cor da pele, e colis, bilis. Na época de Hipócrates e Galeno, Filóstrato, um grande médico grego, recebeu uma paciente que tinha um certo delírio. Delírio é uma alteração e uma distorção de pensamento. Delírio é diferente de alucinação, tá? Alucinação, na psiquiatria, eu estou ouvindo coisas que não estão aqui. Delírio, eu não estou vendo nada que não está aqui, eu estou vendo tudo aqui, mas eu interpreto de maneira distorcida alguma coisa que está aqui. Então eu olho para alguém no auditório e eu interpreto achando que a pessoa está com a arma e veio aqui para me matar. Ou que eu estou sendo filmado e hackeado. Delírio. Essa paciente tinha um delírio de que tinha no estômago dela uma cobra. Que ela tinha ingerido uma serpente. E ela estava esquálida porque ela se negava a se alimentar para matar a cobra. E quando o Filóstrato recebeu, ele disse, doutor, ninguém acredita em mim, mas eu tenho a certeza, eu tenho uma cobra no meu estômago. E eu estou tentando matar ela sem me alimentar. E o doutor disse, eu não vejo por que não acreditar em você. Se você está falando que engoliu uma serpente, eu acredito em você. Vamos tentar retirar essa serpente. E começou a dar a ela eméticos, substâncias que induziam ao vômito. E quando ela começou a vomitar, ele colocou uma bacia. Ela vomitou bastante. E depois que acabou, ele mostrou para ela que no fundo da bacia estava uma pequena serpente. É claro que ele havia colocado essa serpente antecipadamente. E a paciente, aparentemente, nos livros de Hipócrates, nos escritos de Hipócrates, ficou boa. Essa era uma primeira terapia verbal
para um quadro que beirava a psicose. Ao longo da história, transtornos mentais eram tratados com sangria, sanguessuga, e a pessoa ficava ótima. Ou morria louco e desidratado. Geralmente fazia... Por quê? A ideia era, se eu tenho humores que estão causando a loucura, eu vou retirar esses líquidos em excesso através das sangrias e das sanguessugas. Alguém que tinha um consultório médico achou dar um choque num catatônico. Um dos sintomas da esquizofrenia. Catatonia. Permanece imóvel, impassível durante muito tempo. E aí, esse médico da Renascença recebia o sujeito, ele puxava uma espécie de freio de mão, uma espécie de gatilho, e onde o paciente estava sentado, abria um alçapão, o paciente caía, tomava um choque. E era excelente, porque se não morresse da queda, ficava aleijado e louco. E como os problemas eram muitos, veja só como a psiquiatria era do passado. Se colocou para amortecer a queda, uma piscina. O resultado era excelente. Quem não morria da queda, não ficava aleijado e louco, morria afogado. Porque os catatônicos desciam e ficavam impassíveis. Aí resolveram colocar serpentes no fundo da piscina. Ficou conhecido como Cova das Serpentes. Em 1935, o Dr. Ladislau von Meduna, na Hungria, no Centro Interacadêmico de Budapeste, ele começou a dizer: eu reparo que o esquizofrênico não tem epilepsia e o epiléptico não tem esquizofrenia. Acho que a convulsão epiléptica impede o desenvolvimento da esquizofrenia. Hoje essa tese está totalmente superada, mas era a ideia dele. Se eu produzir anóxia cerebral, falta de oxigenação no cérebro por um período, semelhante a uma convulsão epiléptica, talvez a gente possa curar os pacientes da esquizofrenia. E ele começou a aplicar choques de insulina e de metazol. Chegou a melhorar um paciente seu famoso, Nijinsky, o famoso bailarino russo. As pessoas na época eram tão supersticiosas que achavam que Nijinsky tinha asas escondidas nos pés por causa das suas piruetas. Ele era esquizofrênico, sua esposa Homler chegava a comprar para ele, porque ele pedia 10, 12 gravatas por dia e ele nunca usava uma gravata. Tudo no guarda-roupa. Nijinsky foi submetido, ficou bom, pelo menos por alguns dias, depois voltou à esquizofrenia que levou à morte. Mas era um passo. Mais tarde, Hugo Serletti, Bini Kalinovskis, em um congresso de psiquiatria em Roma, em 1937, apresentaram o primeiro aparelho de eletroconvulsoterapia. Choques elétricos, mais seguros do que o metrazol, que causava muitos efeitos colaterais. E é claro que os medicamentos, que as terapias começaram a avançar. Os medicamentos psiquiátricos também começaram a ser lançados antes os barbitúricos, mas que causavam muita parada respiratória. Marilyn Monroe morreu por isso, entre outros. Foram substituídos mais tarde por calmantes, ansiolíticos e assim por diante. O primeiro antipsicótico foi descoberto por acaso, um cirurgião que aplicava uma substância e percebia que os pacientes ficavam menos ansiosos e mais calmos, e ele descobriu por acaso a clorpromazina, que mais tarde, com modificações moleculares, deu origem a outros antipsicóticos da primeira geração. Mais tarde, os inibidores de monoamina oxidase, o IMAL, que tratava a depressão, os antidepressivos tricíclicos e, mais modernamente, os inibidores de recaptação de serotonina, que tecnicamente impede a recaptação de serotonina. O que é isso, Flávio? É o seguinte: o neurônio, em comunicação com outros, conduz e transfere neurotransmissores. Entre eles, a serotonina. As medicações impedem que entre uma comunicação e outro de neurotransmissores, quando passa a serotonina, o neurotransmissor recapte para dentro da célula. A serotonina fica mais disponível fora da célula. É basicamente isso. Fluoxetina, o antigo Prozac, pílula da felicidade, entre aspas, e os antidepressivos. Mais tarde se percebeu, os psiquiatras começaram, não, peraí. Serotonina, não está claro que a serotonina está associada à depressão. A gente vê que alguns pacientes melhoram e alguns não. Muitos não melhoram e alguns melhoram. Será que a serotonina... Nunca até hoje se sabe claramente se há uma relação entre serotonina e depressão. Até porque, vou contar uma coisa que muito psiquiatra não conta. A maioria dos deprimidos
tem um cérebro igual a dos não deprimidos. Não tem menos serotonina. E por que, Flávio, essa medicação? A resposta é: não sei. Ainda não se sabe. Se sabe que o paciente melhora, mas não se sabe ainda o mecanismo. Aí alguém diz: não, noradrenalina, a adrenalina do cérebro. Medicamentos inibidores de recaptação de noradrenalina. Dopamina, sobretudo para TDAH, bupropiona, etc. Inibidores de recaptação de dopamina. Aí alguém disse assim: vamos democratizar, colocar tudo junto. Inibidores duais, venlafaxina, desvenlafaxina, que é de noradrenalina e de serotonina, e alguns até que tem um pouco de dopamina. O que gerou melhora dos pacientes, mas até hoje a gente não sabe muita coisa. Já caminhando para a conclusão dessa parte, eu falei que não tem marcadores biológicos. Não está claro o que é a serotonina, não está claro o que é o lítio, não tem exame de sangue, não tem exame de imagem. Tem uma hipótese do cortisol, mas até hoje não foi confirmada que o cortisol estaria associado à depressão. Alguns marcadores genéticos não está claro, não se conseguiu confirmar em estudos que repetem que marcadores genéticos causam depressão. Por quê? Porque aqueles que têm um marcador genético são deprimidos? São. Mas uma porcentagem muito grande que não tem marcador genético estão deprimidos. Microbiota intestinal. O indivíduo está deprimido por conta de uma alteração na microbiota intestinal, porque a gente sabe que tem neurotransmissores no intestino, mas que também não está claro, já foi confirmado que a barreira hematoencefálica não permite que passe esses neurotransmissores para o cérebro. Tem, inclusive, hoje tentativas na psiquiatria de pacientes depressivos graves. Vou falar uma coisa um pouco incômoda, tá? Um pouco desconfortável, mas é uma técnica científica. De transplante fecal. Portanto, pegar fezes de um paciente saudável, com microbiota intestinal saudável, e transferir para um paciente deprimido, porque, teoricamente, ajudaria na microbiota intestinal. São coisas agora recentes. Mas não ficou confirmado, não está claro. É, inclusive, uma intervenção cara, que não dá resultados terapêuticos eficazes e eficientes. E a verdade é que eu sempre fico pensando, é a microbiota intestinal que gerou a depressão, ou o sujeito deprimiu e somatizou, produziu as suas consequências correspondentes? É a serotonina que alterou, ou o indivíduo deprimiu e imprimiu no cérebro como consequência? É claro que tem os casos endógenos também que a gente vai discutir. Mas, para concluir, Allan Kardec escreveu: o Espiritismo é uma luz projetada nas ciências do comportamento do futuro. Gabriel Delany falou também algo parecido. Se hoje, disse ele, a física precisa da astrofísica para compreender o universo, no futuro, o Espiritismo, no futuro, a psicologia necessitará do Espiritismo para compreender o ser humano de maneira integral. Em O Céu e o Inferno, Kardec, no texto A Carne é Fraca, vai dizer que não é o corpo, não é o aparelho biológico que produz um espírito virtuoso ou viciado, mas é o espírito viciado ou atrapalhado que imprime na matéria as suas reações correspondentes. Saúde mental é do espírito. E é isso que a gente vai discutir na outra oportunidade, no outro módulo nosso. Saúde mental é do espírito. Por fim, o Emmanuel, perguntaram a Emmanuel, está lá em O Consolador, questão 95, como podemos entender os esforços da medicina para considerar o que é saúde? Emmanuel respondeu: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Mas para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, isso é importante, para a obtenção da qual, muitas vezes existe necessidade de doenças preciosas e deficiências transitórias na Terra. A gente vai discutir esse conceito no próximo módulo, mas aí você entende porque Jesus nunca enfermou. No Evangelho não fala de ele ter uma catapora.
uma diarreia, uma gripe. Não teve nada. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Com exceção de Jesus, todos tiveram problemas. Mesmo os santos, problemas físicos. Jesus não, porque era a perfeita harmonia da alma. Para a obtenção dela, no entanto, a gente ainda precisa das preciosas moléstias que a gente vai tentar entender no próximo módulo. Vamos dar agora intervalo e voltamos logo mais. Deixa eu dar só um aviso para vocês antes de vocês se movimentarem. Nós temos um sanitário aqui em cima, subindo as escadas, e outro sanitário lá embaixo.